Olá pessoal, então continuando aqui a nossa trilogia para desenvolver essa aplicaçãozinha aqui, bem simples, que é uma lista de tarefas. Eu creio que essa seja a última parte da nossa sequência aí de videoaulas, tá? Agora, na última videoaula a gente terminou, né, a parte de inserção dos componentes na tela. Então, eu tenho aqui todos os componentes, né, prontos, mas nada funciona, né? Eu clico em salvar, nada acontece, seleciono uma célula, nada acontece. Então, o que a gente vai fazer agora é dar vida a essa interface aqui, trabalhando com o conceito de eventos em Java e tudo mais. Bom, o que eu quero fazer então é criar alguma função, né? Alguns comportamentos para esse programa. Então vamos começar pelo primeiro aqui, no caso salvar tarefa. Esse comportamento ele acontece quando o usuário clica sobre o botão salvar. O que vai acontecer quando esse botão for clicado? Ele vai adicionar uma nova tarefa à lista de tarefas, né? Caso os campos tarefa e deadline não estejam vazios. Então essa é uma restrição. Depois ele vai limpar as caixas de texto. O que é limpar? Apaga, né, o texto que você digitou lá. Ele vai desabilitar os botões copiar e remover. Vai mostrar a seguinte mensagem na tela: tarefa adicionada com sucesso. E aqui é uma continuação do que estava aqui, né? Caso a descrição ou o deadline estejam vazios, então a descrição ou deadline de uma tarefa não podem estar vazios, deve ser apresentada na tela. Bom, vamos lá ver como é que a gente faz isso. Então agora a gente tem que trabalhar com o conceito de eventos no Java. Então, eu já expliquei na aula teórica que uma das formas bem recomendadas de se criar, de se trabalhar com eventos em Java, é você usar classes internas anônimas. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu quero criar um evento para o botão salvar. Então, quando o botão salvar for clicado, eu vou adicionar um listener ou um tratador de eventos de clique desse botão. Eu poderia aqui criar uma classe separada para fazer o tratamento desse evento, mas como eu falei, é muito recomendado o uso de classes internas anônimas por vários motivos. O código fica mais enxuto, fica mais fácil observar o comportamento do componente, está bem próximo do momento em que ele é criado, né? Você não tem uma expansão no número de classes do sistema e dentre outras vantagens. Tá? Então, para fazer isso, eu vou falar assim, ó, eu quero um tratador do tipo Action Listener. Tá? Então, aqui é como se ele estivesse criando uma classe, né, automaticamente, dando um nome para ela e criando um objeto dessa classe. E a restrição é que essa classe ela tem que ser filha, ou ela tem que implementar a interface Action Listener. Tá? A interface Action Listener possui um método chamado Action Performed, que vai acontecer invocado quando esse botão aqui for clicado. Tá? Como o comportamento do salvar ele é um pouco extenso, eu não vou fazer tudo aqui dentro. Tá? Eu vou criar um método aqui chamado salvar tarefa e vou invocá-lo aqui dentro, tá? Para ficar mais organizado o meu código. Então vamos aqui embaixo, vamos criar o método privado salvar tarefa. O que o salvar tarefa vai fazer? Eu gosto sempre, como eu já disse, de ir testando o programa aos poucos, tá? Por quê? Porque se eu conseguir fazer ele executar até um ponto, se depois disso aparecer algum erro, provavelmente esse erro foi ocasionado por aquilo que eu inseri depois. Então reduz bastante a quantidade de código que eu tenho que depurar, que eu tenho que investigar para descobrir um defeito. Então, por exemplo, eu já criei aqui eu já instanciei ali o tratador do evento. E agora eu quero que quando esse botão for clicado, faça alguma coisa. Então, em questão de teste aqui, vou só colocar aqui, ó, show message dialog, né, que é o método para criar uma caixa de diálogo na tela. Eu vou colocar assim, ó, funcionou. Tá? Só isso. Só para eu verificar se quando eu clicar no botão salvar, realmente esse evento vai estar sendo capturado e vai aparecer essa janelinha aqui. Ótimo. Então eu já sei que o problema não é o clique agora, não é capturar o evento desse botão.
Se acontecer alguma coisa errada daqui para frente, é no que eu for inserir depois, tá? Então, beleza. Vamos ver novamente o que o exercício pede aqui. Então, vamos começar o seguinte, vamos começar fazendo essa parte aqui primeiro, tá? Então, vamos criar isso aqui primeiro, uma mensagem que mostre na tela tarefa adicionada com sucesso. Então, aqui eu já tenho até o JOptionPen pronto aqui, vou colocar tarefa adicionada com sucesso. Tá? Se eu quiser mudar o título da caixa de texto, eu tenho um construtor aqui que permite que eu mude. Então, vou colocar aqui parabéns. Tá? Tarefa adicionada com sucesso. Vou até colocar uma carinha feliz aqui. E eu posso definir também qual é o tipo do componente que vai aparecer ali. Aquele componentezinho, aquele ícone. Tá? Então, ao dizer para esse método showMessageDialog que essa é uma mensagem informativa, uma mensagem de informação, ele vai configurar lá, colocar um ícone que é o izinho, né, mostrando que é uma mensagem simplesmente de informação, não é uma mensagem de erro nem de alerta. Tá? Beleza. O que mais que ele pede aqui? Para desabilitar os botões copiar e remover. Como é que eu faço isso? É simples, né? Olha só, tá vendo que eu falei na primeira aula lá que eu precisaria de acesso a esses componentes? Então, por isso que eu criei eles como atributos da classe tela principal. Eu vou precisar acessar aqui, ó, o meu botão copiar e setar a propriedade enable dele para falso. Eu quero desabilitar esse botão e o remover também, tá? Próxima coisa, limpar as caixas de texto. Como é que eu faço isso? Também vou ter que ter acesso lá às caixas de texto. Ó. Tem um método na caixa de texto, que é o setText, que configura o texto que vai aparecer lá na caixa de texto. Então, se eu passar para ele uma string vazia, é a mesma coisa de eu estar limpando, né? O que tiver lá, ele vai substituir por uma string vazia. Tá? Então, aqui essas duas instruções aqui fazem isso, limpam a caixa de texto. E agora vem a parte, vamos fazer aqui uma coisa. Primeiro, antes de adicionar a tarefa na lista, vamos fazer essa verificação aqui. Ó. Se os campos não estiverem vazios, aí eu vou fazer tudo isso aqui. Caso esteja vazio, eu vou mandar uma mensagem de erro na tela. Então, como é que eu vou fazer essa verificação? Tá? Se é uma condicional, né? Eu preciso adicionar aqui. Vou colocar aqui um if, else, que depois vai ter um outro comportamento. E o que eu vou verificar nesse if? Para que isso aqui aconteça, né, eu limpe a caixa de texto, eu desabilite os botões e mande a mensagem de tarefa adicionada, e depois eu vou adicionar a tarefa aqui, o que precisa acontecer? Nem a caixa de texto com tarefa, nem a caixa de texto com deadline podem estar vazias. Tá? Então, como é que eu vou fazer essa verificação? Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, a minha caixa de texto, um método getText, o contrário do set, né? O set altera o conteúdo lá da caixa de texto, o get retorna para mim o conteúdo daquela caixa de texto. Vai retornar para mim uma string que contém o texto que foi inserido lá naquela caixa de texto. Então, eu quero esse método aqui. Bom, como ele retorna para mim uma string, eu tenho aqui um método da classe string chamado isEmpty. Esse método retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro se aquela string está vazia e falso caso contrário. Então, o que eu não quero? Eu não quero que ela não esteja vazia. Então, eu vou verificar aqui. Ó. Se o resultado desse método isEmpty for igual a falso, ou uma outra forma de fazer isso, uma forma mais enxuta, é colocar um not aqui. Então, até a leitura fica mais fácil. Se a caixa de texto não está vazia, a caixa de texto com a tarefa não está vazia, e a caixa de texto com o deadline não está vazio, eu vou pegar o texto dela aqui, tá vendo o not aqui também, ó. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, ou seja, nenhuma está vazia, então eu faço isso aqui. Caso contrário, aí vai mandar uma mensagem de erro na tela. Que mensagem é essa? Está falando aqui no slide. A descrição ou o deadline de uma tarefa não podem estar vazios. Vamos colocar aqui. A descrição ou o deadline de uma tarefa não podem estar vazios. Tá? Então, esse aqui é um erro. Então, o título que eu vou mudar
não é mais parabéns, vou colocar, ops, algo deu errado. E vou colocar uma carinha triste. E aqui eu vou dizer pro JOption Pane aqui que é uma mensagem de erro. Então ele vai deixar a imagem lá configurada, vai ser um xizinho vermelho, né? Pensando aí na usabilidade, vai deixar um xizinho vermelho para o usuário já reconhecer logo que aconteceu alguma coisa errada. Vamos testar isso aqui do jeito que está? Olha só. Se eu clicar aqui em salvar, veja que eu não digitei nada nessas coisas aqui. Então, obviamente, o que tem que acontecer é aparecer aquela mensagem de erro lá. Ó. A descrição ou o deadline de uma tarefa não podem estar vazios. Ok? Se eu digitar apenas na tarefa, também dá a mensagem de erro, porque eu tenho que ter os dois preenchidos. Se eu digitar apenas no deadline, também dá erro. Tá? Então tá ok. Agora, se eu digitar informação nos dois campos, aí ele vai limpar lá os campos de texto, as caixas de texto e aparecer tarefa adicionada com sucesso. Tá ok? Então, pelo menos a lógica parece estar funcionando. Só que tem um probleminha aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Ó. Veja, eu vou adicionar aqui a tarefa, que eu vou colocar comprar pão. E aqui no deadline, eu vou digitar alguns espaços em branco. Ó. Tá vendo? Coloquei alguns espaços em branco. O que vocês acham que vai acontecer? Bom, apesar daqui, ó, não tá vendo nada aqui, existe uma string aqui. Não é uma string vazia, é uma string com espaços em branco. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aceitar isso aqui, ó. Tá? Ele vai, se eu tivesse já o comportamento de adicionar tarefa, ele adicionaria uma tarefa com um deadline vazio aqui, com, na verdade, são espaços, né? Como é que eu vou resolver isso? Tá? Aqui no código, antes de chamar o método isEmpty, eu vou chamar o método string, tá? Da classe string também. Eu vou explicar o que esse método faz. Esse método string, ele retira espaços em branco no início e no fim da string, tá? Então agora observe, se eu tenho uma string que só contém espaço em branco, o que ele vai fazer? Se ele vai remover espaço em branco do início e do fim, na verdade ele vai remover todos os espaços em branco. Então a minha string vai ficar vazia. Tá? E é isso que eu quero, é esse comportamento que eu quero. Então vamos entender aqui por partes. Eu pego a minha caixa de texto, o getTest me dá a string que foi inserida lá, o trim pega essa string e remove todos os espaços do início e do fim da string, os do meio, não só do início e do fim, e me devolve uma nova string sem os espaços. Tá? E aí sim eu verifico se essa string está vazia ou não. Tá? Então, se eu digitar só espaços em branco numa string, esse string aqui vai remover todos esses espaços e a string vai ficar vazia. Vamos dar uma olhada? Olha só, executei de novo o programa, coloquei aqui a tarefa comprar pão. E aqui eu vou colocar alguns espaços vazios. Olha o que vai acontecer. Vai dar erro. Tá? Então, ele entende que agora o deadline está vazio, por mais que você tenha digitado alguns espaços em branco lá. Legal, né? Bom, então agora só está faltando uma parte que é a parte mais importante, que é adicionar a tarefa na lista de tarefas. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos voltar lá no nosso método construir tela e observar esse código aqui, que eu criei na aula passada. Esse código, no vídeo aula passada, esse código aqui, ele cria alguns dados fake naquela tabela. Mas esse código aqui, ele é importante para mim, porque ele mostra como que eu adiciono uma linha na minha tabela. Tá? Então eu vou aqui, ó, tirar esse cara daqui, porque eu não quero mais dados fake. E vou copiar ele para cá, só para a gente entender como é que a coisa funciona. Tá? Então não vou ter mais um for, porque eu vou adicionar apenas uma linha, né, de informações. Isso aqui também vou tirar, isso aqui também eu vou tirar. Agora veja que fica fácil entender aqui, ó. Ao invés de ter dados fake aqui, eu vou chamar esse vetorzinho aqui de tarefa. Tá? Então veja, é um vetor de duas posições. E o que vai ter na primeira posição? A descrição da tarefa. Da onde vem isso? Da minha caixa de texto. Olha só. Eu pego a caixa de texto, getText. Veja que eu já verifiquei aqui se ela não está vazia, né? Antes, então ele só vai entrar aqui se ela não estiver vazia. E próxima célula desse vetor vai estar preenchida com o deadline da tarefa. E esse deadline eu pego da caixa de texto deadline.
E pronto, e aqui é o MD Row, add row, para adicionar essa tarefa aqui. Esse MD, como eu já falei na videoaula anterior, é o modelo de dados da tarefa. É ele que permite que eu adicione novas linhas, remova linhas e tudo mais. Ok? Então, só isso, gente. Vamos ver como é que vai ficar o nosso programinha. Ó. Então, veja só que interessante. Ele já começa sem nada, né? Não tem aqueles dados fake mais. Então, eu vou colocar aqui, comprar pão. Vou colocar 17 de maio de 2018. Quando eu clicar em salvar, olha só, aparece tarefa adicionada com sucesso e ela já foi para cá. Se eu quiser adicionar outra, comprar café, dia 20 de maio de 2018, ele adiciona mais uma linha na minha tabela. Simples, né? Então agora a gente vai para os próximos comportamentos, que é o de copiar e remover. Eu falei que ia fazer tudo numa videoaula só, mas para não ficar muito longo, eu vou deixar o copiar e o remover para a próxima aula, para a próxima videoaula, tá ok? Então essa videoaula serviu para a gente entender como criar um evento, né? E aqui eu já estou tratando também quando não é possível adicionar alguma coisa, e como adicionar uma linha na tabela, tá ok? Então até a próxima aula.